Números 21. O povo de Deus está no seu caminho, no seu trajeto, para tomar posse da terra prometida por Deus, a terra de Canaã, e eles já estão ali. E diz o texto: então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Estão chegando lá. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Diga fastio, nojo. Você já sentiu nojo da comida que você come? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal. Algumas versões falam que o metal era bronze. Essa versão não é a que melhor se aplica. A palavra hebraica aqui para o metal aqui é bronze. E Moisés fez uma serpente de bronze, uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal ou de bronze e ficava vivo. Coloca, por favor, na versão Revista Atualizada, esse texto do versículo 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. De que era feita a serpente que Moisés colocou sobre a haste? Bronze. O que está acontecendo é que Deus livra o povo da investida do rei Arade, que era um rei de Arade, uma cidade cananeia, que, sabendo da vinda do povo hebreu, ele resolve sair contra. E porque aquele povo era um povo que fora escravo durante tanto tempo, não era um povo acostumado à guerra, não era um povo acostumado ao uso das armas de guerra. E o rei de Arade vem, ele guerreia contra os hebreus, leva muita gente cativa, e eles chamam a Deus, o povo hebreu, chora aos pés do Senhor, diz: Senhor, esse camarada está vindo aí, impondo sobre nós essa tristeza, esse sofrimento, dá-nos essa vitória. O Senhor abençoa o povo, eles vão contra Arade, eles guerreiam contra Arade, eles vencem, retomam tudo aquilo que foi levado. Mas algum tempo depois, o povo está prosseguindo na sua caminhada, e é uma região desértica. Quando a gente fala de deserto, via de regra, vem à mente da gente, a ideia é um lugar de muita seca, mas dunas e dunas e dunas de areia. Não é assim o deserto ali, necessariamente. Deserto é um lugar desértico, é um lugar sem habitação, é um lugar seco, sim. É um lugar com escassez de vida, sim. E o povo está caminhando pelo deserto, num lugar de escassez de vida. Diga deserto, escassez de vida. Amado, o que é o mundo senão um deserto? O que é o mundo senão um deserto?
esse sistema que rege a sociedade, esse ambiente construído por esse sistema que rege a sociedade, que faz as pessoas quererem se valer umas contra as outras, prevalecer umas contra as outras, farinha pouca, meu pirão primeiro, olha para você pensando naquilo que pode usufruir, naquilo que pode extrair, naquilo que pode tomar. Todo ambiente de violência, todo ambiente de escassez, de amor, de carinho, de fraternidade, de comunhão. A vida é caminhar por um deserto. Deserto, escassez de vida. A palavra de Deus diz que aqueles que estão sem Jesus estão já mortos nos seus delitos e pecados. O mundo é lugar de morte, é deserto. Observe que, embora sendo deserto, e se você for fazer uma pesquisa, mesmo o deserto do Saara, mesmo os desertos de dunas e dunas de areia, existem algumas vidas lá, mas todas aquelas vidas que lá se fazem presentes são vidas peçonhentas. São serpentes perigosas, são escorpiões, são seres vivos que remetem à ideia de morte. O povo, embora passando por esse deserto, não lhes faltava vida. Não era a abundância de recursos em termos de conforto, mas não havia falta. Todo dia o maná caía, e quando eles acordavam, lá estava à porta deles o maná, que seria o seu alimento. Mesmo passando em lugares desérticos, da rocha o Senhor fazia sair a água. Encontravam um lugar que era um lago de águas amargas, o Senhor as tornava potável, e eles saciavam a sua sede. Eles não tinham o peixe, eles não tinham o leite, eles tinham o suficiente para aquela jornada. Diga: eu só preciso daquilo que Deus me dá na jornada. Amados, a palavra de Deus diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e aqueles que vivem nessa cobiça estão sendo destruídos. Nós somos o tempo todo levados a focar a nossa atenção no ter, no construir, no mais conforto. Não que seja de todo mal, de que isso na sua essência seja ruim e mal. Não, o problema está em a ênfase que isso acaba se tornando na nossa vida. Nada faltava a Adão e Eva, mas Satanás faz Eva pensar naquilo que ela não tinha como sendo algo mais importante a se obter. Foi assim que Deus disse: vocês não podem comer das frutas, das plantas, do que há no jardim? Ele disse: não, nós podemos comer de tudo, mas não podemos comer daquele ali. Deus disse que aquele ali, o dia que a gente comer, a gente morre. Seu boba, Deus só falou isso porque Ele sabe que o dia que você comer daquele que Ele disse que você não pode, você vai ser igual a ele. E vendo a mulher que o fruto era apetitoso ao paladar, agradável à vista, tomou do fruto que ela não precisava, não lhe faltava nada. Esse povo que era escravo, eles tinham cebola, eles tinham pepino, eles tinham peixe lá no deserto, lá no Egito, mas eles eram escravos. Meu irmão, minha irmã, você pode ter cesta básica, você pode ter Bolsa Família, mas se você não tiver liberdade, isso não vale para nada, a não ser viver uma vida de escravo. Deus tirou eles da Bolsa Família do Egito para levá-los para serem tornados cidadãos da sua própria terra, povo de Deus, uma nação. Olha para Israel hoje. Olha para a geografia do Estado de Israel.
uma nação pequenininha, ínfima, rodeada de povos inimigos, que quando foi estabelecida como uma nação, num ambiente geográfico reconhecido pela Organização das Nações Unidas, todos os povos ao redor se levantaram para destruí-la. Aquela naçãozinha de nada, aquele povo mal preparado para a guerra, colocou todo mundo para correr e ainda invadiu parte do Egito e tomou território. Por quê? Porque embora sendo Israel, que ainda não tem Jesus Cristo como Senhor, tem a promessa de Deus para aquele lugar. E Deus é fiel. Ouça. Deus livra aquele povo. Eles continuam a sua trajetória para a terra que Deus prometeu, ainda não chegaram lá. Irmão, toma cuidado quando você estiver vivendo na promessa do Senhor. Qual é a promessa do Senhor? A gente ouviu falar muito disso e a gente fica naquela coisa: meu carro, minha casa própria, o meu casamento, a minha faculdade, eu consegui me tornar uma pessoa de sucesso, eu consegui a realização da minha atividade profissional. Não! Você tem a promessa de viver a eternidade com o Senhor no céu. Você estava morto, você ia para o inferno, e você foi salvo pela graça, a favor que você não mereceu. Satanás quer nos fazer ficar pensando naquilo que eu quero ter aqui, naquilo que é a promessa de Deus. Meu irmão, fique na promessa. Eu estou cansado, eu estou enjoado, eu estou com nojo, eu estou com fastio de ouvir essas pregações, que tudo é promessa de bênçãos para essa terra. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, perseverem em cumprir a missão de trazer pessoas para Jesus, torná-las membros integrados da família da igreja, levar o evangelho ser conhecido de todas as nações, por todo lugar do mundo, porque é para isso que você está aqui. E casamentos estão sendo destruídos dentro da igreja, lares estão sendo desfeitos dentro da igreja, esposas estão sentindo fastio dos seus maridos, porque estão colocando os seus pensamentos, seus sentimentos. Homens estão sentindo fastio das suas esposas, porque estão colocando seus sentimentos, seu pensamento em coisas que querem ter e não tiveram. E Satanás está graçando, roubando, matando e destruindo. Eles estão indo pelo deserto. Meu irmão, você está indo para o deserto? Deixa eu dizer uma coisa, crente: se o que você quer é que Deus facilite a tua jornada, você está enganando a si mesmo. Porque o Deus da Bíblia, o Senhor da nossa salvação, o nome dele é Jesus Cristo, não prometeu isso não. O mundo é o deserto. Ou você vai viver pela misericórdia, ou você vai viver pelo propósito. Quando o Senhor estabeleceu 2023, ano da coragem, sabe por quê? Vai precisar ser corajoso para viver como filho de Deus nessa terra. Já está sendo. Já está se exigindo de nós coragem. Coragem para nos posicionarmos. Coragem para defendermos aquilo em que cremos. Coragem para defender a verdade. Coragem para dizer que a verdade é a verdade. Coragem. Deus livra o povo da investida de Arade. O povo fica feliz, mas passado algum tempo, porque voltam a enfrentar a realidade do deserto, eles começam a reclamar, dizendo que estavam cansados de andar no deserto, que tinham nojo, fastio, é nojo do maná que era provido pelo Senhor para a sua subsistência. Eu não aguento mais ter que comer arroz, feijão e ovo. Quantas vezes eu ouvi alguém falar isso? Eu não aguento mais comer ovo. Enquanto tem gente se prostituindo para ter arroz para comer, lá no Nordeste.
lá nas estradas desérticas do norte do país. Maridos estão permitindo e incentivando até as esposas irem para a beira da estrada com as suas filhas se prostituírem, para terem um prato de comida. Enquanto tem gente na cidade dizendo que está com nojo, não aguenta mais comer arroz e ovo. Ah, não aguento mais comer ovo? Posso mais ver ovo? Por quê? Porque construiu-se uma ideia falaciosa, mentirosa, de que ovo é comida de pobre. Diga isso para mim quando você for no mercado comprar ovo de novo. Que eu me lembro que quando passava um carro dizendo que a galinha chorou, 30 ovos por R$10. Compra 30 ovos por R$10 hoje, irmão. Quando Natália foi para o Egito, foi para o Egito. Quando Natália foi para Israel, um shekel, que é o dinheiro israelense, valia R$1. Aliás, era R$1, não. Se eu não me engano, um shekel valia 80 centavos. Isso tem 5 anos? 4 anos. Não, tem 5. 2 anos lá, mais 3, 5 anos. Em 5 anos, sabe qual é a diferença do real para shekel? Um shekel vale R$4. Ano passado, nessa época do ano, se não me engano, nós estávamos com superávit de mais de 50 e tantos bilhões. Nós estamos com um déficit de mais de 45 bilhões. Em 6 meses. E dizem que ovo é comida de pobre. Esqueceram de ensinar isso para Beatriz. Lá em casa tem briga, ovo, eu quero ovo, como gosto de ovo. Eu também gosto. Ovo frito, ovo mexido, ovo cozido, ovo pochê. Vou inventar o ovo Claudier. Que delícia que é o ovo. Mas alguém diz assim, eu estou com fastio, não aguento mais. Esse povo diz, eu estou com nojo, só de ver. Já me revolta o estômago. Irmão, a vontade que eu tenho de pegar uma pessoa que ouça falar um negócio desse, que não sabe o que é você na roça, meu irmão. Olhar para a farinha, olhar para o açúcar cristal ou para o melado. Quem sabe o que é melado? Melado é um produto da cana. E você misturar a farinha com melado para você comer. Aí eu chegava na cidade e ouvia alguém falando, mas isso aí é comida para porco. Rapidinho eu fazia... Que troço gostoso. Quem já comeu quem já comeu farinha com melado? Arroz doce é comida de pobre, é doce de pobre. Pobre não tem dinheiro para fazer um pudim de leite, moça. Aí ele faz arroz doce. Quem já comeu arroz doce? O negócio é bom, né? Uma canelinha. Aquele povo sentiu nojo de ter comida que era dada por Deus. Tem gente que, eu não aguento mais, cara. Quem vai pregar? O pastor Cláudio, eu não aguento mais ouvir o pastor Cláudio. Por quê? Ele prega 50 minutos, né? Só por isso eu vou pregar 2 horas hoje. Eu falei ainda há pouco, como nós estamos nos tornando, irmãos, que sociedade é essa que está se tornando? Que hoje um pastor tem que se virar para fazer uma mensagem para que caiba em 60 segundos. E deixa eu te falar, eu sei fazer.
Não é difícil para mim. Só que nessa igreja eu prego há 24 anos, você pode imaginar? E deixa eu te falar, eu tenho praticamente todas as mensagens que eu já preguei nessa igreja há 24 anos. Se não me engano, eu tenho todas registradas, direitinho. Eu tenho umas 4 pastas dessa altura aqui, só de mensagem, em papel. Depois que eu fui abençoado com tal do computador e tablet, meu irmão, agora está tudo na internet. Pegar aquilo ali e sintetizar para fazer um textinho que dure 60 segundos, eu sei fazer. Mas se você está com fome, uma azeitona mata a tua fome? Mata? Não vai matar a tua fome. Mas uma azeitona, só uma azeitoninha, dá um gostinho bom, não dá? Você sabe por que nós estamos nos acostumando? Nós estamos nos acostumando a viver de azeitona. Só do gostinho. É por isso que o dedo sai de azeitona em azeitona, de azeitona em azeitona. Quem sabe o que eu estou falando? Quem entendeu o que eu estou dizendo? Um dia desse, eu não me lembro onde foi, eu recebi um videozinho escrito Pílula de Sabedoria. Falei, que interessante. Quando eu fui olhar, são mensagens de 60 segundos. Pílula de Sabedoria. Deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro quando eu era garoto, que uma das coisas que mais era uma febre no meio dos cristãos evangélicos, sabe o que era? Horóscopo cristão. Quem sabe o nome desse negócio? Caixinha de promessa. O troço. Aquilo ali, irmão, eu não vou dizer que quem bolou aquele negócio foi o inimigo, não. Mas deve ter sido inspirado por ele. Porque crente carregava a caixinha de promessa, mas não carregava a Bíblia. Crente usava a caixinha de promessa, mas não usava a Bíblia. Por quê? Porque eu vou abrir daqui, Senhor fala comigo, oh Senhor, abria aquele negócio, pegava uma tirinha daquela, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu tomo posse dessa promessa, hoje a minha vida vai ser pílula de sabedoria. Meu irmão, por favor, diga para quem está do teu lado, você prefere? Fala para ele, você prefere? Acredita em mim, diga, você prefere? Corre o risco, acredita em mim, diga, você prefere? A bênção ou a amostra da bênção? Eu não quero a amostra não, irmão. A amostra bota só o gostinho na boca. Se não me ensinarem como fazer para obtê-la constante. Uma vez eu passando pelo shopping, naquele tempo, eu não tinha esse problema que eu tenho hoje de rinite alérgica, que nem todo aroma consigo, me fazer bem, me faz bem. Eu me lembro que eu passei por uma loja, irmãos, e a loja era daqueles de perfume, só aqueles perfumes caríssimos, sabe? Conhece aqueles perfumes de ricos e milionários? E aí eu passei, o cheiro que vinha da loja era uma coisa. Aí a moça com aquele... o senhor não quer experimentar o cheiro? Solteiro. Moça bonita, frente de loja, de perfume, irmão. Porra, eu quero. E quando ela trouxe, eu me arrependi. Por quê? Porque o cheiro era uma coisa maravilhosa. E dali ela me conquistou para eu entrar na loja para eu conhecer o perfume. E eu fui conhecer o perfume. E quando eu olhei o perfume, eu vi que eu não tinha condição de comprar. Eu fiquei pensando, como é que eu saio disso aqui agora? Eu vim para conquistar. Eu acabei sendo conquistado. E agora eu estou com vergonha. Eu não tinha grana para comprar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A bênção de Deus você não precisa de amostra. Você precisa de vivê-la. E ela está ao alcance de todo aquele que a quiser. O Senhor disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos
o perfume de Cristo está disponível para quem o quer. Aquele povo começou a reclamar, disse que estava com nojo do maná que era provido pelo Senhor. Por isso Deus envia aquelas cobras do deserto, são víboras, peçonhentas, e de uma peçonha terrível. E aí o que Deus faz? Aquele povo se arrepende, quando eles se arrependem, eles clamam a Moisés: Moisés, a gente pecou contra Deus e pecamos contra você, Moisés. Pede a Deus para ter misericórdia de nós e mandar essas serpentes embora. Moisés foi clamar a Deus. Deus atendeu Moisés. Mas Deus mandou as serpentes embora, irmão? Sim ou não? Não. Deus não mandou as serpentes embora. Deus não fez as serpentes ir embora. Deus não mandou um predador contra as serpentes permaneceram lá. Procura no texto, não diz que Deus mandou as serpentes embora. As serpentes permaneceram lá. Mas Deus faz uma coisa, Deus dá uma ordem para Moisés: Moisés, faz uma coisa, vou salvar esse povo. Faz uma coisa, faz a imagem de uma serpente, esculpe uma serpente em bronze, esculpe essa serpente em bronze. Não foi em ferro que Deus mandou fazer, não foi em outro material qualquer, de couro, não. Esculpa uma serpente de bronze. Mas por que a serpente tinha que ser de bronze? Por que serpente? Porque a serpente, ela era abrasadora, não era? Era ela que tinha a peçonha, sim ou não? Não é interessante que o soro que combate o veneno da cobra é feito com o próprio veneno da cobra? Hein? Não é interessante? Tem um ditado que diz que a diferença entre aquilo que te abençoa e que te mata é a dose. Mais ou menos isso que fala, né? Tem uma frase assim. Hein? A diferença do remédio para o veneno é a dose. Se você vai tomar Rivotril, você toma Rivotril demais, você morre. Você tem um troço aí, tu morre. É ou não é? Né? A diferença entre o veneno para o remédio é a dose. Interessante. Deus pega e manda fazer a imagem de uma daquelas serpentes. Mas manda fazer de quê? De bronze. Por que Deus faz de bronze? Serpente tem veneno. Aquelas pessoas que antes estavam felizes pelo agir de Deus, o seu cuidado e proteção, foram contaminadas com pensamentos malignos e se tornaram ingratas, rebeldes, honraram a Deus. A diferença entre o remédio e o veneno é o que você pensa. Porque pensar é impossível você não pensar. Todos nós pensamos. A serpente é a imagem daquele que é o corruptor, aquele que estava lá no Éden e corrompeu Eva, para que ela pecasse, desejando ter o que ela não precisava, desejando ser o que ela não podia. A palavra de Deus diz que sobre tudo que você deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Meu irmão, diz um ditado que mente vazia é oficina do diabo. Mas não é só a mente vazia, não. É a mente vazia que está sendo cheia daquilo que vem do diabo. Se você não lê a palavra de Deus, você não empresta teu coração e a tua mente para ser influenciado pelo Espírito Santo. Satanás está usando o mundo, Satanás está usando o deserto, Satanás está usando as coisas que afetam a você nos teus 5 sentidos. E hoje em dia, principalmente aquilo que se vê, aquilo que se ouve, aquilo que se recebe através dos meios de comunicação.
A serpente é um ser que se apresenta de modo furtivo, não faz barulho quando chega. Se você chegar perto de uma cascavel e ela está quietinha no lugar dela, ela vai te alertar: opa, eu estou aqui, hein? Por quê? Porque você é um ser desse tamanho, ela não quer que você pise nela. Você não é o objeto da predação dela. Ela é predadora de pequenos animais, ratos, pequenos roedores, aves pequenas, mas você não. Então, quando nós, seres humanos, ou um animal de grande porte, vai chegando perto dela, ela começa a chacoalhar o chocalho dela e fazer o barulho para avisar: estou aqui, chega perto não. Mas fora isso, via de regra, a cobra, a serpente, ela não avisa quando ela chega. Ela não avisa que ela está passando. Quando você se dá conta, ela está ali e te dá o bote. E te pica. Lá está aquela serpente, veneno, enchendo a mente e o coração das pessoas, até levá-las a começar a reclamar de Deus, daquilo que Deus deu. Quanta gente que estava lá: Senhor, estou desempregado, meu Deus, me ajuda, Senhor, abençoa, não aguento mais, Senhor, estou batendo em tudo quanto é porta, já coloquei meu currículo para tudo quanto lugar, Senhor, abre a porta, em nome de Jesus. Deus abre a porta, passados 3, 4, 5 meses, lá está a pessoa reclamando, dizendo: eu estou com fastio, eu estou com nojo desse emprego que eu tenho. Esse salário de fome que eu recebo, esse chefe opressor que eu tenho. Cutuca quem está do teu lado e diga: você está pensando o quê? Você não está em Canaã ainda. Isso aqui é deserto. Você está querendo Canaã? Canaã é céu, irmão. Sabe quando é que termina: no mundo tereis aflições? É quando a gente parte para o céu de gozo. É quando a gente deixar essa vida aqui. Mas até lá, isso aqui é deserto. Ouça aqui o que esse pregador vai dizer para você, diferente do que a maioria dos que você ouve e que estão aí na internet com essas pregações coaches para fazer você se sentir um cara cheio, empoderado. Ei, o deserto nunca vai deixar de existir. Você tem que passar por ele. Você não foi chamado por Deus para ser empoderado, para viver uma vida de sucesso aqui na terra. Você foi chamado por Deus, não para ser filho de Deus, para ser salvo, remido e lavado pelo sangue daquele que inocentemente a si mesmo se entregou naquela cruz, para que você, sem merecimento nenhum, pudesse ser chamado filho de Deus e, morrendo, partindo dessa existência, viver a eternidade com Ele no céu de gozo, na Canaã celestial. Mas até lá é deserto. E sabe que fazendo o que no deserto? Trazendo aqueles que estão escravizados pela serpente. Está cheio de crente que, em vez de investir a vida para ajudar outros a atravessar o deserto, vivem resmungando, cheio de mimimi. São os frageizinhos. Que não entenderam porque não quiseram, ou porque deixaram a serpente encher a sua mente daquilo que não devia. Deus manda Moisés: levanta essa serpente, Moisés, faz de bronze, pendura ela no madeiro, uma estaca, põe bem alto. Todo aquele que olhar para ela vai ficar livre do veneno. Vai ficar livre de quê? Vamos ler o texto. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Deus não disse todo que olhar para ela, quando olhar para a serpente vai fugir, não. Disse: vai ficar sarado.
mesmo depois de mordido. Então, cutuca quem está do teu lado, diz: não pensa você que o diabo vai embora. Ele vai ficar. Você vai ter que ser imunizado. Está precisando de imunização aí, meu irmão? Não procura Anvisa, não. Não procura o Butantan. Volte-se para Jesus. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz... Já nem lembra mais, né? Cantor cristão. Pega aí, nós vamos cantar esse hino. Vê lá, Rodriguinho. Bora, Rodriguinho. Não é agora não, mas já começa a trabalhar. É para hoje. Serpente tem veneno, e aquelas pessoas que antes estavam felizes pelo agir de Deus e seu cuidado e proteção, foram contaminadas com pensamentos malignos e se tornaram ingratas, rebeldes, desonraram a Deus, como tantos estão fazendo hoje. Assim como no Éden a serpente lançou seu veneno, corrompendo o homem, trazendo a morte à humanidade, agora eles estavam sendo mortos pelo veneno da rebeldia, da ingratidão, da desonra que demonstraram contra Deus. Meu irmão, minha irmã, você está desempregado, provavelmente, eu não estou aqui fazendo juízo de ninguém, amém? Provavelmente, você é quem deve fazer o seu autoescrutínio, você é quem deve olhar para si mesmo e ver se isso não foi a sua realidade, de você ter perdido aquele emprego, de você ter perdido aquele negócio, da empresa que antes você tinha ter ido à bancarrota, do empreendimento que você investiu tanto ter ruído em falência, porque você foi ingrato e desonroso para com Deus. Mas por que a serpente de bronze? Por que de bronze? Porque serpente você já sabe. Agora, por que de bronze? Porque o bronze, naquele tempo, era usado para fabricação de espelhos. Os espelhos naquele tempo não eram de cristal, não eram de vidro. Os espelhos eram de bronze polido. Eles fabricavam uma lâmina de bronze, poliam aquela lâmina até que refletisse a imagem da pessoa. E ela passava a usar como espelho. Qual é a mensagem profética que o Senhor está apresentando aqui? Porque todas as coisas do Antigo Testamento apontam para o Novo Testamento, apontam para Jesus Cristo, apontam para a obra vicária de Jesus Cristo, apontam para a igreja de Jesus Cristo, apontam para mim e para você aqui hoje. Toda pessoa que olhava para a serpente de bronze era levada a reconhecer seu pecado, se arrepender, e pelo arrependimento ela era salva. Aquela serpente levantada no deserto, queridos, era a prefiguração de Jesus Cristo, que seria levantado na cruz, e todo aquele que olhando para ele pudesse ver os seus pecados refletidos naquele que a si mesmo se fez pecado por nós, e assim se arrependa e receba o perdão de Deus para a sua salvação, e viva e tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 14 e 15 diz-nos: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você olha para a sua imagem no espelho, quem é que você vê? Você vê Jesus? Você vê você mesmo, regenerado em Cristo Jesus, tornado nova criatura, servo de Deus, filho e filha de Deus, alguém que está buscando andar e viver para dar prazer ao coração do Pai? Ou você vê a imagem da serpente, alguém que tem mágoa, ressentimento, é rancoroso,
É alguém que tem dificuldade para lidar com o ressentimento, com o perdão. É alguém que está envolvido com coisas desse mundo que tem escravizado a sua vontade no vício do jogo, da bebida, da droga, do cigarro, da pornografia, do que quer que seja. É a imagem da serpente que dedica tempo com as coisas desse mundo, em vez de se alimentar daquilo que é o pão, o maná que vem de Deus. Qual é a imagem que você vê quando você olha no espelho? Pensa aí. Você está andando, meu irmão, minha irmã, no mundo, no deserto. Canaã é realidade eterna. E após essa terra. E nós somente podemos viver nessa terra com paz, equilíbrio e satisfação, na medida em que nós estamos vacinados. Quando olhamos para a cruz, lá está Jesus, o Verbo vivo, aquele que a si mesmo se fez homem para habitar entre nós, na sua limitação humana como a minha e a sua. Sendo 100% Deus, ele se limitou a viver como ser humano e sofrendo tudo o que eu e você sofremos, para que por nossa, ou melhor, para que pelas dores e o sacrifício dele, sacrifício no nosso lugar, nós pudéssemos ser salvos, remidos, lavados no seu sangue. Olhar para Jesus naquela cruz e não sentir nada, é não ter a sensibilidade para enxergar a verdade, de que vivendo por esse mundo, deserto da existência sem Deus, nós estamos perdidos. O homem está perdido sem Deus. Mas quantos são aqueles que, já tendo passado pela cruz, estão se deixando levar pela serpente? Guarda teu coração. A palavra de Deus diz sobre tudo que você deve guardar. Guarda teu coração. Guarda teu coração da serpente. O que tem andado na tua mente? Quais são os pensamentos que têm vindo? Deus não mandou as serpentes embora. Guarda isso. Satanás vai continuar nessa terra. Ele vai continuar ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que faz e o que fará a diferença é se eu e você estamos imunizados pelo veneno dele, ou do veneno dele, contra o veneno dele. Isso a gente faz quando a gente olha para a cruz de Cristo. Aquela serpente não estava ali para prefigurar Satanás. Aquela serpente estava ali para prefigurar o próprio homem com seu pecado. Quando eles olhavam para aquela serpente de bronze, eles olhavam e viam o reflexo deles. Eles se viam naquela serpente. Aquela serpente eram eles com seu pecado de rebeldia, de desonra, de murmuração, de ingratidão contra Deus. Quando a gente olha para a cruz de Cristo, o que nós vemos são os nossos pecados cravados em Jesus naquela cruz. E devemos reconhecer que por causa desses pecados, aquele inocente, perfeito, Senhor Jesus, sofreu por nós. E o que nos cabe é arrependimento, confissão, pedido de perdão e conserto, tomando posição para uma vida que dê prazer ao coração de Deus, para que possamos viver nesse deserto, passando por ele, até chegarmos a Canaã, colecionando sucesso.
Porque daí para frente, quando o povo estava indo e em comunhão com Deus, Deus ia abençoando e fazendo todos aqueles que se levantavam contra eles serem derrotados. O Senhor vai fazer você ser um vitorioso enquanto caminhando por esse deserto na vida. O deserto que é esse mundo sem Deus, dando a você vitória sobre vitória. E você andará de glória em glória, mas na medida em que você se submete para cumprir o propósito e a vontade de Deus, e não para viver pela misericórdia de Deus. Viver pela misericórdia de Deus é para aqueles que estão no mundo. Viver o propósito de Deus é para aqueles que já foram chamados pelo Senhor, já foram alcançados pela sua graça salvadora, têm a sua identidade transformada, foram tornados filhos de Deus e foram capacitados pela ação do Espírito Santo que habita em cada um para serem mais que vencedores sobre todas as coisas pelo Senhor Jesus, que a si mesmo se fez sacrifício para a expiação do nosso pecado. Se você ainda não recebeu Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, você precisa fazer uma aliança de vida eterna com Ele. Entrega hoje a tua vida para Jesus. Reconheça, Senhor, eu estou vivendo nesse mundo que é um deserto. Deserto de amor, deserto de tudo aquilo que é bom, está carente, é ausente. No mundo, o homem quer furar o olho um do outro, ver o que pode prevalecer do outro. É na política, é na economia, são os relacionamentos, é muita violência, é muita coisa ruim, é muita peçonha, muita sujeira. Mas eu quero passar por esse deserto e chegar na Canaã eterna como filho de Deus, remido e lavado pelo sangue de Jesus. Faça uma aliança hoje, receba Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador. Se você não sabe o que é preciso fazer, quando terminar o culto, não vá embora. Haverá irmãos que vão estar aqui à frente. São irmãos do ministério de intercessão, são homens e mulheres que têm colocado as suas vidas para estar intercedendo e orando pela igreja e por você. São conselheiros que estarão aqui para orientar você o que fazer, como fazer, nesse encontro, nessa consagração, nessa entrega da tua vida ao Senhor de Cristo Jesus. Mas eu quero chamar a atenção de você, meu irmão, minha irmã. Já andou reclamando daquilo que Deus tem dado a você? Já andou tirando os olhos da verdade? Já andou esquecendo que você está aqui pelo propósito? Não quer fazer um concerto com Deus nessa manhã? Fique em pé onde você está, começa a falar com Deus aí. Quando você tem olhado no espelho, o que você tem visto? A serpente ou é Jesus? É a imagem de um crente que está sob a peçonha ou de um crente, servo de Deus, filho de Deus, que está sob a graça do Senhor? O que é que você precisa mudar? O que é que você precisa abdicar? Parar de ser reclamão, parar de ser murmurador, parar de estar sempre dizendo para Deus o que é e o que não é, como aquele povo o tempo todo choramingando por aquilo que não tem, quando você já recebeu a salvação, a graça, a riqueza extraordinária de quem foi tornado filho de Deus. Parar de olhar para os teus fracassos e responsabilizar os outros, responsabilizar as circunstâncias e começar a dizer: isso só pode ser de mim, porque eu estou no mundo, tudo é voltado contra mim. Mas se eu estiver no Senhor, diz a tua palavra, eu sou mais que vencedor sobre todas as coisas, então o problema só pode estar comigo. E eu quero corrigir isso. E eu vou começar a corrigir isso. Começa corrigindo isso, tirando da tua boca as palavras de murmuração, de reclamação. Começa a parar de transferir para outros a responsabilidade que é sua. E vamos caminhar
Quero orar com você. Amado.